Fala aí, rapaziada, hoje vamos trazer um pouquinho da história do melhor jogador de futebol de todos os tempos, o maior artilheiro do mundo, com 1.281 gols, e foi o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro Joselino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço, Minas Gerais. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante com segura, Pelé, quando fazia suas defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-la de Pelé. Ele não gostou disso, e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Além dos jogos de futebol, durante a infância, o garoto ajudava a família como podia. O pai lesionou-se e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Destaque dos jogos nas ruas de Bauru, Pelé passou por algumas equipes amadoras durante sua infância, e, aos 11 anos, o jogador Valdemar de Brito descobriu e convidou-o para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passados poucos anos, Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963. Na Libertadores, na época ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu o então bicampeão Peñarol, do Uruguai, na final e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas, dessa vez, em cima do Boca Juniors, da Argentina. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 1974. No estádio da Vila Belmiro, a equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado, com os braços abertos e a bola à sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Pelé na seleção brasileira. Passados 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Aroca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As 2 partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1, e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta, no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0, com um gol de Pelé e outro de Mazzola. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. Pelé em seus primeiros anos de carreira atuando pela CBD. 3 Pelé é, até hoje, o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão do mundo em 1958, na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi contra o país de Gales, nas quartas de final do Mundial de 1958. O feito concede a Pelé o recorde de jogador mais novo a fazer um gol em uma Copa do Mundo. Na Copa da Suécia, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA, e a entidade precisou defini-la. Pelé era reserva e recebeu a camisa 10, número que ficou eternizado em suas costas. Por causa de Pelé,
Os jogadores mais habilidosos passaram a usar a camisa 10. Pelé no New York Cosmos. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos. A chegada do jogador ao país norte-americano era tida como uma influência para despertar o interesse da população do país pelo futebol. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. O treinador do Cosmos, Clive Toye, disse para mim: "Você pode ir para a Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país." Que grande experiência foi essa? Relatou o rei do futebol. O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, já que a equipe ainda era um pouco fraca e o país não tinha a tradição do futebol. Em 1976, os jogadores Beckenbauer, alemão, e Chinaglia, italiano, chegaram para reforçar o Cosmos, ajudando Pelé a ser eleito o jogador mais valioso, ou Most Valuable Player, MVP, da liga. Já em 1977, Carlos Alberto Torres também chegou à equipe. Juntos, Pelé e Torres foram campeões do campeonato da North American Soccer League, NASL. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. A ida de Pelé para a equipe também fez a média de público aumentar. O número, que era de 3.578 pessoas por jogo em 1974, passou para 10.450, 1975, 18.227, 1976, e 34.142, 1977. Com isso, o time que jogava no Downing Stadium acabou mudando, em 1976, para o Yankee Stadium e, na outra temporada, para os Giants, estádios de beisebol e de futebol americano, respectivamente. A passagem de Pelé surtiu o efeito que os norte-americanos buscavam. A seleção do ZEUA voltou à Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos, e o país recebeu o Mundial em 1994. Aposentadoria. Pelé despediu-se dos gramados em 1977 em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. De acordo com Guinness Book, livro dos recordes, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol, e assim terminou a vitoriosa jornada do rei do futebol. Se gostou, se inscreva, curta, compartilhe e não esqueça de deixar de quais histórias de jogadores vocês querem. Até mais.